Olá, ouvinte! Aqui quem fala é a Andressa Giordano. Eu sou editora-chefe do Nova Social e também produzo o nosso podcast. Antes de começar esse episódio, eu quero deixar um aviso importante. A conversa a seguir aborda temas sensíveis, então se você estiver passando por um momento emocionalmente difícil, considere ouvir esse episódio com alguém de confiança ou em um momento mais seguro para você. E lembre-se, você não tá sozinho. E se você sentir que precisa conversar com alguém, o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia pelo número 188. Este é o Inova Social Vozes. Seja bem-vindo ao Inova Social Vozes. Eu sou Vitor Vasques, direto do Festival SGB 2025, em Florianópolis. O tema dessa temporada é coexistência, e a ideia é escutar pessoas que vivem e atuam para pensar juntos caminhos de transformação. Para essa conversa eu recebo Jéssica Lobo, empresária e ativista, fundadora da ONG Ângela Maria, e a Jéssica, ela transformou o luto de uma perda da sua irmã em um movimento de alerta, uma mobilização e apoio a pessoas afetadas pelo vício em apostas online. E hoje a gente vai falar sobre isso, os perigos da ludopatia, os impactos na vida das famílias e o que precisa ser mudado urgentemente. Jéssica, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço cedido. É muito gratificante para mim estar aqui hoje, poder participar de todo esse movimento e poder trazer a minha história, que hoje, felizmente, mas para mim é muito gratificante poder usar a minha dor para ajudar outras pessoas, para que ninguém possa vir trilhar o mesmo caminho que eu trilhei. Muito obrigada. Jéssica, antes de tudo, eu quero agradecer por ter aceitado e por estar aqui compartilhando uma história que é tão difícil, mas que foi o que você falou, que você está transformando esse luto num aprendizado para outras pessoas não sofrerem o que você sofreu. Queria que você contasse pra gente, pra quem tá nos ouvindo, como que nasceu a ONG Ângela Maria e de que forma essa iniciativa se transformou em um espaço para apoio, mobilização contra a ludopatia, que a gente sabe que é um caso... Eu acho que assim, antes de explicar, acho que um ponto importante, explicar o que é ludopatia. Porque a gente sabe que, às vezes, a gente tem alguns termos que mascaram algumas coisas são muito mais graves do que a gente imagina. Sim, a ludopatia, ela é o vício em jogos online, onde as pessoas falam que não existe o vício, que joga quem quer. Mas aí, quando a gente vai pesquisar a fundo, a gente se depara com uma doença com nome e diagnóstico, né? O vício em jogos de azar se chama ludopatia. É um transtorno que as pessoas acabam adquirindo com muito contato com jogos, com muito contato com a tela. E a ciência, ela explica que o jogo online, ele foi criado minuciosamente para viciar. O barulho, os bichinhos pulando, as cores vibrantes. Então, tudo aquilo traz para o cérebro humano o vício. Respondendo sobre o nascimento da ONG Ângela Maria nasceu junto com a maior dor da minha vida, que foi a perda da minha irmã. E, por incrível que pareça, a gente acha que sabe de tudo e que conhece quem está ao nosso redor. E eu, até 2 anos atrás, eu achava que eu conhecia a Ângela Maria, porque foi uma pessoa que me criou, era minha irmã mais velha, me criou e me ensinou o que era o mundo, o certo, o errado, me ensinou a ser forte, me ensinou a batalhar, me ensinou a sempre... ser uma pessoa digna, humilde e honesta em qualquer canto que eu chegasse. E eu nunca imaginei que a minha irmã seria laçada pelo vício, pelo jogo. E aí as pessoas dizem assim, é ganância. Por que não sacou logo quando ganhou? E aí a gente volta para aquele mesmo ponto lá de trás, onde a gente precisa conhecer e saber e respeitar o que é um vício. E quando eu descobri que a Ângela estava envolvida com jogos, era tarde para mim, porque já não tinha mais volta. Então por isso que eu falo que a gente não conhece ninguém, porque o jogo ele é pior do que um câncer. Porque uma hora o câncer ele vai te deixar fraco, seu cabelo vai cair, você vai emagrecer, você vai fraquejar. O jogo não.
ele te faz mentir pra você mesmo. Ele te faz virar outra pessoa, sorrir, cantar, conversar, enquanto por dentro você é uma pessoa escura e vazia. E eu só descobri que a minha irmã estava dentro do vício 3 dias depois do sepultamento dela. E ali eu tomei um choque, né? Já tinha uma situação bem difícil, porque eu não entendia o porquê que ela tirou a própria vida, eu não entendia por que ela fez aquilo. Na minha cabeça não tinha um motivo para aquilo, não tinha uma resposta. A primeira coisa que eu pensei, será que foi o vício do cigarro? Será que foi o cigarro que, sei lá, deu alguma doença e ela achou que não ia suportar e fez isso? E aí, quando eu fui conversando com a minha prima, ela me entregou o telefone e falou, olha aqui. E ali eu vi uma enxurrada de transferências. A minha família simplesmente acordou, sem teto, sem dinheiro no banco, sem Ângela, sem estrutura, sem nada. E ali eu vi que era uma dor que, no fundo, tinha mais uma sede de entender o que aconteceu com Ângela, porque pra mim era inexplicável. Eu queria que alguma coisa me explicasse o que levou a minha irmã a cometer suicídio, porque na minha cabeça não existia isso. A minha irmã me ensinou a ser forte, ela me ensinou a lutar, a vencer, a guerrear, a levantar a cabeça em qualquer situação. E foi aí onde eu fiz a minha primeira live e, pra minha surpresa, até aquele dia eu falava, não, a minha irmã, ela se superou. Não existe outra pessoa que consiga fazer pior do que ela. Quando eu fiz a minha primeira live, ela bateu 18 mil pessoas ao vivo. E ali eu descobri uma enxurrada de Ângelas Marias que estavam mortas em vida. Pessoas que estavam se maltratando, sofrendo, com vergonha do mundo, com vergonha de pedir socorro, com vergonha de pedir ajuda. E foi ali naquele momento que me deu um estalo. E aí eu fui e lembrei de um áudio que eu ouvi que a minha irmã deixou, que foi o seguinte, para a própria casa de aposta, num grupo que ela tinha com eles, ela falou assim, hoje eu me vejo na obrigação de ceifar a minha vida, porque eu acabei com tudo que eu tinha com os jogos, acreditando que eu iria ganhar alguma coisa e simplesmente eu perdi tudo que eu tinha. Mas antes de eu ir, eu vou para as minhas redes sociais, eu vou falar para as pessoas, eu vou contar para as pessoas, para que ninguém passe pelo que eu passei. Então, quando eu vi todas aquelas pessoas com vergonha de contar para as famílias, o que elas viviam, o que elas estavam passando, eu lembrei da minha irmã. Ela estava partindo, ela queria alertar outras pessoas, mas ela não teve coragem de chegar para mim e falar, Jéssica, eu preciso de ajuda. Mãe, eu preciso de ajuda. Então, assim, eu me senti jogada dentro dessa missão pela vida. E aí eu falei, não, o meu caminho é esse aqui. E aí a gente criou o primeiro grupo, vi que era muita gente, as histórias me chocavam e eu ficava chocada, cada pessoa uma história nova, um choque novo, e eu não entendi, eu falava, não, é possível, essa aqui se superou. Não, esse aqui se superou. E aí eu vi que me chocava, o que eu pensei? Se me choca, eles podem se chocar, porque na cabeça deles, eles fizeram um pior. Tipo assim, ninguém fez pior que eu, ninguém gastou mais que eu, ninguém perdeu mais que eu. E aí, quando eu vi que uma história acaba sendo pior que a outra, eu falei, se eles se baterem, eles se chocam. Eles vão ver que o problema não é só com ele, é um problema com todo mundo. E não é por causa dele, não é porque ele não teve coragem de sacar. É porque existe ali por trás de tudo aquilo um vício, uma doença. E aí, criei o primeiro grupo, a gente bateu quase 1000 pessoas no primeiro grupo. E foram crescendo. Hoje a gente tem 21 grupos com quase 11 mil pessoas. E assim, pra mim hoje, dar vida à ONG Ângela Maria é dar voz à minha irmã minutos antes de partir. É fazer o que ela não conseguiu fazer e também para que nenhuma família passe o que a minha família passou. Porque você simplesmente acordar e você receber uma notícia de que alguém partiu sem te pedir socorro, sem te dar o direito, sem te dar o amor de chegar para você e falar assim, me ajuda, eu passei por isso, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me socorre, é muito frustrante, é muito triste. Então, assim, a gente em casa, às vezes, a gente se sente culpado pela coisa que a gente não fez. Porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, a gente se sente incapaz. Poxa, eu não vi, eu não enxerguei, eu não vi os sinais. E assim, de verdade, não tem sinais. O vício dos jogos de azar não deixa os sinais. A minha irmã, ela se transformou em uma pessoa que ninguém conhecia. Ela encontrava uma desculpa cabível para qualquer mentira que ela inventava. Por exemplo, na minha casa cortou a luz 8 meses. Ela virou para minha mãe e falou assim, mãe, eu vou deixar cortar porque a gente tá pagando muito caro. Aqui já foi ponto comercial, então eles querem cobrar mais caro por isso. Hoje não é mais, eu vou puxar da outra casa, hein? Eu vou pagar mais barato. Era uma desculpa cabível. Então, assim, se tornou uma pessoa
que mentia, que encontrava a mentira certa pra se esconder atrás do jogo, pela vergonha do que tava passando. E naquela tentativa de eu vou jogar, eu vou recuperar, eu vou sair dessa, parecia uma areia movediça. A pessoa ia entrando cada vez mais. E assim, e a história se repete em famílias diferentes, porque é a mesma história em cada caso, sabe? Eu queria recuperar, eu comecei acreditando que o influenciador me dizia que era uma renda extra, que era uma brincadeira, que era uma diversão. Eu comecei ganhando. Então, assim, no país que a gente vive hoje, com a inflação lá em cima, com tudo caro, aluguel caro, tudo muito caro para sobreviver com o básico, se você pega um celular e você vê um joguinho, você vê uma pessoa que você confia, um influencer, que tem um potencial na nossa cabeça, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, que alegra nossos dias, falando, faz isso que é legal. Aí você vai lá, você vê a primeira vez, a segunda, a terceira. Então, assim, ali já começa a dopamina, né? O cérebro já começa a entregar aquela dopamina ali. Quando você vê, você já entra no segundo ciclo do vício, que é o quê? O querer recuperar. Depois do segundo, você entra no terceiro, que já não é mais o recuperar. É o sanar a vontade de estar ali dentro. Já não é mais pelo dinheiro. É pela vontade de estar ali. Porque se fosse pelo dinheiro, eu conheço pessoas que falou pra mim que ganhou 300 mil reais. E ficou lá até os 300 mil reais acabar. Então, assim, se fosse pelo dinheiro, com 100 mil a pessoa sacava e ia embora. Então, não é mais pelo dinheiro. Chega um momento que passa a não ser mais pelo dinheiro, e sim pelo vício mesmo. Hoje a gente tem pessoas em um grau muito avançado dentro dos grupos, que eles conseguem falar abertamente, e você se choca com o que as pessoas dizem quando elas estão jogando e quando elas não estão. Por exemplo, a gente tem uma moça que ela relatou pra gente um dia na reunião que quando ela não está jogando, ela ouve o barulho do joguinho. Quando ela vai dormir, que ela fecha o olho, ela vê aquelas cores vibrando no olho dela. Então, assim, é muito surreal. E a nossa sociedade, desculpa a palavra, mas algumas pessoas ainda egoístas e muito individualistas não têm a vontade de falar assim, antes de eu julgar, eu vou entender, eu vou saber o que é. Porque é o que eu falo, às vezes as pessoas estão julgando ali na rede social e em casa tem alguém querendo socorro. Enquanto ela tá ali, jogou porque quis, ninguém mandou você apostar, ninguém mandou você jogar, você jogou porque você quis. E tem alguém ali do lado querendo socorro, querendo ajuda, e vai oprimindo ali aquele parente, aquele amigo, aquele primo, aquela pai, aquela mãe. Por quê? Ele vê o que o filho, a mãe, o amigo, o irmão diz com o outro na rede social. Então, ele se fecha no pedido de socorro. A pessoa tem vergonha porque ela vai pensar o quê? Ele vai me julgar, ele vai falar que eu joguei porque eu quis. Ele vai falar que eu entrei porque eu quis, que era frescura, que não existe isso, que não existe vício, que não... Então, assim, o preconceito da sociedade hoje, ele é muito difícil. E é um dos maiores problemas que nós temos hoje em conseguir ajudar as pessoas, porque elas têm medo desse preconceito, dessa exposição, de buscar esse socorro e ser atacada em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Então, a maior dificuldade que a gente tem hoje em conseguir ajudar as pessoas é com que elas cheguem para a família e peçam ajuda por causa desse medo. Jéssica, aqui no podcast do Nova Social, a gente costuma encerrar olhando para o futuro. Mas esse caso, todo esse relato que você deu agora, ele é mais que urgente. O que você acredita que precisa ser feito agora para a gente enfrentar a ludopatia no Brasil? Olha, hoje eu acho que a única forma da gente conseguir acabar com a ludopatia no Brasil é, em primeiro lugar, se fosse da minha vontade, acabar com o jogo. Porque se a gente não acabar com o jogo, a gente vai crescer números de um lado. Entendeu? Então, o certo seria acabar com os jogos e trazer tratamento para quem está envolvido. E a gente não tem nenhuma das duas coisas. Jogos foram legalizados e pelo SUS hoje, a gente não tem tanto acolhimento psicólogo, psiquiatra para essas pessoas. Que, inclusive, esse foi um dos motivos também da gente dar início da vida à ONG Angela Maria, porque a gente via a dificuldade que essas pessoas enfrentavam de ter o acolhimento com a ludopatia. O álcool já tem um acolhimento, a droga já tem um acolhimento, mas o vício, por ser taxado como foi porque quis, não tem tanto acolhimento, nem tem tanto apoio. Eu tinha sido chamada para ir para a CPI
E depois fui convidada para estar presente em uma audiência pública, né? Sobre os impostos dos jogos. Até hoje não aconteceu, então eu não sei te falar quantas que andam as arrecadações que o governo está aí retirando. Não sei para onde está indo esse dinheiro, mas o que eu posso falar é que hoje, dentro dos grupos de apoio, nós temos pessoas de todo o Brasil. E todas elas relatam o mesmo problema. Se vai no posto marcar um psicólogo ou um psiquiatra, ou não tem, ou só daqui a 3 meses. Ou seja, não é prioridade. A ludopatia no Brasil hoje não é prioridade. E enquanto isso, ela cresce como um câncer, como um fungo, que vai abraçando famílias, classes, cores, tudo que você imaginar. Jéssica, esse assunto, claro, não dá pra gente sintetizar em 15 minutos. Eu quero muito que você volte aqui pra gente conversar muito sobre isso. Eu acho que tem vários pontos que você levantou aqui que quem tá nos ouvindo vai pensar. Eu mesmo aqui te ouvindo, vejo algumas coisas e falo assim, nossa, eu nunca pensei nisso, ou nesse detalhezinho. A gente entende da complexidade que é, mas realmente, no final do dia, isso acaba virando uma bola de neve, porque puxa uma questão de saúde do SUS, um preconceito das pessoas, uma vergonha de quem tá nesse cenário. Então, assim, quero te convidar aqui, né? O ouvinte tá de testemunha aqui. A gente vai voltar a falar muito sobre isso, mas eu tô fazendo uma pergunta pra gente encerrar, já que a gente tá aqui no Festival SGB 2025, o tema é coexistência. Na sua visão, coexistir com impacto social é? Olha, parece uma pergunta difícil e ao mesmo tempo fácil, mas várias palavras se encaixam. O impacto social hoje, ele é muito importante porque a gente precisa olhar pro amanhã, sabe? Mas também olhar pro hoje. Por exemplo, o jogo, ele impacta hoje, mas se ele não for olhado com os olhos que precisa ser visto, amanhã ele vai ser muito maior. Então, pra mim é amor. Pra mim é amor. Jéssica, muito obrigado pela conversa e o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!